Tá valendo? Vamos começar agora o terceiro podcast, o 15cast do portal 15 Curitiba. Eu, Alborguete Neto, junto com meu amigo Luciano Carvalho, vamos entrevistar, trocar uma ideia com ele, Paulo Martins, vice-prefeito de Curitiba e secretário agora, Paulo. Como é que está sendo essa experiência de secretário do Desenvolvimento Econômico, isso? É isso, Desenvolvimento Econômico e Inovação. E inovação. E aí, como é que tá? Sair lá de Brasília, daquela loucura, e vir agora para a cidade, tá próximo do povo, como que é para você isso? É muito diferente? Bom, primeiro, prazer de estar aqui com vocês, legal, é terceiro episódio. Então, pô, isso torna ainda mais honroso, né, Obrigado. esse convite aí, mas está na lista de prioridades aí de vocês, tá? Fico feliz mesmo. Enfim, essa experiência está sendo ótima para mim, cara, eu estou realmente gostando bastante. Eu amava muito o que eu fazia em Brasília como parlamentar, tá? O trabalho parlamentar, que é de construir maioria, defender teses e tudo. Eu sempre fui muito disso e me via e me sentia muito parlamentar. Tanto que tentei alçar para o Senado, enfim, o executivo era algo que não passava pela minha cabeça. Não passava mesmo. Não passava mesmo? Não, nunca tinha feito nenhum movimento nesse sentido. Você pode tentar lembrar sim. que você não vai encontrar. Mas as circunstâncias da vida te levam a outras coisas. Eu não venci a eleição do Senado, mas fiquei com capital político. Então você quando tem uma carreira política, é uma carreira, não adianta dizer que não, porque você põe tanta energia e se compromete, né, com causas, com teses, com pessoas. Então acaba sendo, não é errado chamar disso. Você tem um papel ali. E aí tem o processo aí da formação das forças para disputar a prefeitura de Curitiba. E eu comecei a pensar, pessoas começaram a cobrar, poxa, você não vai se posicionar, não vai ser candidato e tal. Enfim, eu acabei, então, nesse jogo, exercendo o papel ali na composição. E acabei sendo o vice do Eduardo Pimentel, ok? Vamos olhar as questões da cidade. E agora, na execução, né, eu estou gostando muito, estou me descobrindo o executivo. Algo que eu não me via, mas pela força da realidade então você vai entendendo como é que funciona e eu estou gostando bastante. Estou vendo até que talvez o meu ciclo como parlamentar ele tenha se completado. Sim. Isso porque tá fazendo sentido. Tá fazendo muito sentido. Tô sentindo a minha chama queimar mais forte. Legal, agora do que ela já estava antes. Sim. Então, tô feliz assim com isso. Primeiramente, eu queria agradecer a tua presença aqui com a gente, nosso terceiro podcast, né? Terceiro podcast. Estamos começando, estamos aprendendo. E uma pergunta que eu queria fazer para você. O que faz um vice-prefeito? Porque muitas pessoas nos perguntam na rua, né? O prefeito a gente sabe que está ali, o papel do prefeito. E o papel do vice-prefeito, que é tão importante como o do prefeito? O que faz um vice-prefeito? Ele é um papel complementar, tá? Porque o prefeito ele tem tantas atribuições, né? O poder público no Brasil ele é agigantado, né? Então o prefeito, numa sociedade como Curitiba, uma cidade complexa como Curitiba, ele tem muitas demandas de setores da sociedade o tempo inteiro. Então, o vice-prefeito acaba, em muitas delas, complementando o prefeito naquilo que ele não pode necessariamente estar em todos os lugares e receber todas as pessoas o tempo inteiro. Então, eu, na minha leitura, tenho um papel de complementariedade com o prefeito. E ele compartilha disso? Ele compartilha disso. É um bom parceiro? A gente troca ideia, aconselhamento mútuo, inclusive, porque temos praticamente a mesma idade, temos experiências diferentes. E aí, mas o vice-prefeito, ele tem que ter noção do limite dele. Tá? Exatamente isso. Ele não é o prefeito. O prefeito é o prefeito. No caso, é o Eduardo. Eu sou vice-prefeito. Eu tenho que ir até um lugar e a decisão é dele, o momento de brilhar é dele, então você tem que conter tua vaidade e ter espírito público verdadeiro que é para somar. O Eduardo teve quando foi vice do Rafael Greco. Muito, né? Bastante. E ele tem tido comigo porque também percebe que eu tenho essa leitura e tem se sentido ele passou por lá, confortável e sabe também como é importante o vice-prefeito também ter o seu reconhecimento, ter o seu espaço para fazer as coisas. Porque eu já tinha uma trajetória, já tinha uma identidade com uma série de pautas, também não aparecia do nada. Então está sendo muito bom, assim.
E, no caso, eu ainda acumulo a secretaria, né? Então, eu tenho assuntos específicos, né, que é relativo à pasta do desenvolvimento econômico. E, nesta visão de complementariedade, mas numa limitação, por exemplo, o prefeito conta comigo com esforço, por exemplo, na questão do centro da cidade, que nós nos comprometemos a fazer um resgate, uma revitalização do centro. Que é uma das principais demandas que eu vejo do teu eleitoral, do povo de direita, é a reclamação desde a da campanha do centro da cidade, né? A questão de moradores de rua, enfim. E até hoje a gente ainda continua, apesar de algumas iniciativas da prefeitura, ainda tem muitos moradores de rua no centro da cidade. Como que você acha que vai andar isso? Vão conseguir diminuir? O trabalho está sendo efetivo? O que está acontecendo lá, Paulo? Essa demanda eu acho que não é só dos eleitores de direita, não, sabe? Ela é geral e de direita ou de inteiro, esquerda. Né? Não é um problema só de Curitiba. A arma do bandido também mata o cara da esquerda, mata o cara da direita, sabe? Então eu não enxergo assim, até porque os equipamentos ou os estabelecimentos de entretenimento culturais assim no centro, eles são até mais frequentados pelos eleitores de esquerda do que dos eleitores de direita. Mas isso para mim é uma não questão. A questão é que a pessoa tem que chegar no centro da cidade, ele tá limpo, bonito e seguro, independente de quem vai frequentar lá. E a gente tem um desafio muito grande que não basta você querer fazer. Você tem limitações legais. Tem um monte de Não é só chegar e tirar da rua. Não funciona assim, né? Tira lá! As pessoas não entendem, né? Tira esse cara lá. Não, peraí, quem é que vai cumprir essa ordem de tirar? Esse cara vai reagir. Eu vou ter condição de respaldar o agente da Guarda Municipal da FAS que foi lá tirar o cara? Não é isso? Não tem. Precisava ressocializar essas pessoas, na verdade. Então, né? Cara, a prefeitura está fazendo muita coisa nesse sentido. Nós estamos colocando muita energia nisso. É uma discussão diária a respeito, porque ninguém tem a fórmula, nenhuma cidade. Olha, isso aqui limpou. Tem gente que me cobra. Porque não faz igual lá Santa Catarina, que o cara fez... Bom, fazer vídeo é uma coisa. Eles fazem um corte ali e depois acabou, né? E viraliza. Outra coisa é você efetivar aquilo, não infringir a lei para não ser, inclusive, responsabilizado e poder também continuar a fazer, tá? E ter o resultado de médio prazo sólido permanente. Né? Então, no Brasil, por exemplo, o que está detectado ali? Você tem antes a abordagem tinha uma pegada econômica. O cara está na rua porque ele não tem emprego e não tem casa. Não é verdade. Tá? Existem esses casos? Sim, mas é marginal. A maioria dos casos, eu não consigo quantificar cientificamente, mas isso é uma percepção de quem está na ponta com os agentes da FAS. A maioria esmagadora dos casos, o sujeito está na rua porque ele é dependente químico. Ele é viciado, ele é dependente químico. Pode ter começado com álcool, às vezes com maconha, que é um salto para a esquizofrenia, e ele se torna aí também um doente, né? E está ali na dependência química, e onde gera um ecossistema que é favorável ao tráfico, o pequeno tráfico, microtráfico, como se fala, não importa o tamanho dele, mas o que importa é que ele acaba gerando ali meios da pedra, enfim, diversos tipos de droga para essas pessoas, e as pessoas ficam ali se alimentando disso. Em sua grande maioria também recebe Bolsa Família, então por mais que eles não tenham trabalho, ele tem algum poder econômico, e foi detectado casos, inclusive, em que o traficante fica com o cartão do cara. Com o cartão do cara. E controla, assim, o gasto com crédito, do sujeito, né? O cara crédito tem um crédito do cara. Assim, não é tão simples. Se eu pudesse, eu entendo que uma pessoa que fuma crack o dia inteiro, aquele que você chega num sol de 30 graus lá na 15, o cara tá dormindo com a cara no sol, exatamente. Ele não tem capacidade para discernir o que ele quer e o que ele não quer. Ele está tomado pela química. E a responsabilidade do poder público é de ir lá, recolher esse cara, colocar ele em tratamento. Assim como faz se encontra um acidentado na rua. Que está desmaiado, não pergunta para ele se ele quer o CIAT. Simplesmente chama, coloca no CIAT e vai tratar. Mas nesse caso a gente não pode fazer. Não pode fazer. Você não pode internar compulsoriamente. Se pudesse, eu acho que a gente resolveria o problema ou teria uma ação de impacto muito mais rápida. Sim. Porque muitos seriam tratados e recuperados,
outros não ficariam nesse lugar. Ele poderia até sair da clínica depois e voltar para as drogas, mas ele não ficaria onde ele é recolhido. Sim. Tá? Fugindo Então ali, você né? teria uma desconcentração. E aí a percepção social do problema seria completamente diferente. Inclusive a viabilidade para o tráfico de drogas. Que o tráfico ele vai onde tem uma concentração, onde os consumidores deles estão. Se você há uma diminuição disso, você dificulta a atividade do tráfico de drogas. Então, tanto a legislação quanto a jurisprudência, inclusive a decisão do Alexandre de Moraes, você não pode remover, não pode nem falar com o cara praticamente, ela hoje favorece muito o mercado de drogas. Sim. E a deterioração de ambientes públicos. Hoje, inclusive, teve uma ação da prefeitura junto com o governo do estado no centro de Curitiba, em alguns hotéis que eram usados por traficantes, para prostituição, enfim. E levaram algumas pessoas presas, prenderam drogas, enfim. E é desse jeito que a prefeitura tem que fazer junto com o governo, trabalhar em conjunto, né, e combater de fato isso. Trabalhar em conjunto e com a força que o problema exige. Exato. Tá? Quando eu falo força, eu digo a convicção, a vontade de enfrentar o problema. Então tem toda essa situação aí que a gente está relatando aqui das dificuldades, mas a gente não pode ficar olhando. Então, dobramos ou quase triplicamos o número de agentes da FAS que fazem a abordagem o dia inteiro nessas pessoas e repetidamente. Porque uma hora esse cara pode dizer o sim. Não é um trabalho fácil. Uma hora ele pode dizer o sim. O tratamento. Tá? Sim. Uma hora ele pode dizer o sim. Então, assim, o pessoal da FAS tem que ter uma resiliência. Aliás, fica aqui o meu respeito verdadeiro a esse pessoal. Estou quebrando a cabeça para encontrar uma forma de mantê-los ainda mais estimulados para fazer esse trabalho, porque não é fácil. Desde cedo você abordando esse tipo de público, tentando convencer o cara daquilo que ele não quer. Tá? Então você tem esse ponto. Se o sujeito, a pessoa, vamos parar de falar de sujeito, que não é o tom que eu quero dar, mas a pessoa que está ali e aceita receber um tratamento, então tem os meios de tratamento convencional, tem as parcerias com as comunidades terapêuticas, a prefeitura paga uma vaga, tá, para a pessoa receber o tratamento. Se a pessoa está em recuperação, a prefeitura tem como encaminhar ele para o emprego, porque felizmente a situação econômica da cidade é boa e nós temos vagas de emprego abertas. Se ele não tem qualificação para preencher essa vaga, a prefeitura dá o curso de qualificação. Sim. Tá? E se quando ele consegue o trabalho e vai sair, ele não tem o dinheiro para pagar um hotel, a prefeitura ainda consegue ajudar ele por alguns dias para até ele receber um dinheiro e começar a tocar a vida. Então, assim, tem um ciclo, eu chamo de ciclo completo. A prefeitura está entregando. Sim. Tá? Completamente isso daí. E não é mero assistencialismo, como muita gente vai falar. Tá? É uma situação real de uma pessoa que está lá, doente, por escolha ou não. Você não pode ficar julgando as tragédias pessoais das pessoas. Tá? Muita gente tem assim. E eu falo com conhecimento que eu tenho um cunhado que é morador de rua. Tá? Era um dos meus melhores amigos. Caraca. Foi quem apresentou hoje minha esposa a mim. Era um cara bem sucedido, advogado bem sucedido. Por uma bobagem da vida, ele começou a usar drogas, já depois de homem feito. Já depois de homem. E desenvolveu esquizofrenia, tem essas síndromes persecutórias, aí o cara vive em fuga e tal, por isso que vai pra rua e é morador de rua. Hoje nós devemos ter mais ou menos quantos moradores de rua em Curitiba, Paulo? O que eu faço? Há um estudo que fala em 4 mil, há uma percepção que é um pouco menor, porque você tem uma transitoriedade aí. Eu não quero arriscar um número necessariamente. A FAS hoje tem trabalhado para fazer esse levantamento, apesar de não ser o know-how dela. A FAS não é um censo. Sim, exatamente. Mas para se ter uma estimativa, porque você precisa aprimorar equipamentos e monitorar melhor essas pessoas. Nós estamos em processo de instalação, né, de câmeras com reconhecimento facial em todos os equipamentos de assistência social, tá, nos restaurantes. Há o planejamento de você tirar alguns de onde estão para fazer um equipamento melhor, porque dar só a comida não faz o menor sentido. Você dá comida para a pessoa, ela só fica mais forte para consumir mais crack. O traficante não é. Eu tenho que quer alimentar, inclusive em trabalho junto com as ONGs, o pessoal que faz caridade, está lá de todo o coração, tudo. Chamar esse pessoal, e a gente fez isso, essa conversa, né, para que essa ação de caridade seja dentro dos equipamentos da FASP, onde ele possa receber uma abordagem maior. Precisa da comida, mas precisa do banho, precisa do amparo psicológico, precisa do diagnóstico médico, está doente, é dependente químico, é esquizofrênico,
né? Ou precisa do encaminhamento para o emprego. Às vezes a pessoa está perdida, está numa depressão. Acontece muito isso. Então ali é um meio mais adequado para se fazer uma abordagem para que aquela pessoa saia da rua. Porque alimentar enquanto está na rua e manter na rua, Sim. acalma o seu coração, porque está fazendo uma caridade, mas a questão, o problema estrutural daquela pessoa, você não vai atacar, né? Então, a gente está tentando dar um sentido maior a isso tudo. Isso. E junto com isso, essas ações de combate ao tráfico de drogas. Hoje, uma grande ação da polícia, a Guarda Municipal tem feito também seus levantamentos com inteligência. Sim. Nós estamos em processo também para instalar o primeiro grupamento aéreo de uma Guarda Municipal do Brasil, com drones, com reconhecimento facial, leitura de calor, e tudo adequado para a abordagem ser melhor, para a sensação de monitoramento aumentar, para dar mais elementos para a Guarda poder trabalhar, tá? Para você dizer assim, ó, nós estamos aqui, cara, nós estamos aqui, você não vai ficar aí sem fazer nada, o traficante não vai praticar o teu negócio safado aí sem ninguém te incomodar, tá? Mas é possível a gente ter igual de São Paulo, a muralha Cracolândia. digital, que tem lá, que eles pegam, identificam e conseguem entregar para a justiça o vagabundo. Nós A temos gente tem a isso. muralha digital, né? Sim, mas ela temos funciona isso. tão bem igual essa de Ela de São funciona. Paulo? Teve um período que tinha um problema de compartilhamento de informação, mas agora ela está integrada. Identificando. Identifica muito, e inclusive em processo de ampliação. Ampliação. Né? Eu tenho algumas ideias, inclusive, de ampliar com a rede privada, isso. Obrigado. Você, inclusive, orientar as pessoas que, quando vão construir em Curitiba e tudo, para quando adotar a Câmara, adotar no padrão que converse com Legal. a Prefeitura, para Sim. a gente poder ampliar essa rede de informações. De informação. Mas você não acha que está faltando um policiamento mais ostensivo na rua, Paulo? Porque se a gente vê, Praça Tiradentes, rodoviária velha ali, rodoviária nova, rodoviária velha, aquela região, sempre está cheio. Se tiver uma viatura naquela região ali, não vai inibir um pouco o tráfico? Essas pessoas não vão começar a não ficar tanto ali na Praça Tiradentes? Porque você vê hoje em dia na frente da catedral ali, as pessoas que vão na catedral rezar, elas estão correndo risco também. Sim, claro. Porque as pessoas, infelizmente, a pessoa que está no nível de um crack, de uma droga, ela pode assaltar, esfaquear alguém ali, alguma coisa. Não seria o que está faltando, porque antigamente, se a gente pegar 30 anos atrás, Curitiba, você andava à noite, qualquer horário na Rua 15, e não tinha problema nenhum. Hoje em dia, se você andar de tarde, você está correndo o risco de passar aqueles caras de bicicleta e te roubar a correntinha, roubar o celular. Não está faltando um pouco mais de ostensividade da polícia na rua? Da guarda também? Se você pegar o número de policiais, o número aumentou bastante. O número de policiais, inclusive por habitante, ele é maior hoje. A tropa é bem maior. A tropa da guarda já foi maior, a tropa da guarda diminuiu. Está em processo de aumento, nós já temos um concurso. E você tem que adequar, porque você não pode sair colocando concurso, porque gera uma despesa fixa, que bate no Você não índice tem nem da lei de academia para fazer fiscal. também, pra formar também. Então calma, não é bem, pega aí... Contrata e tá bom. 5 e mil guardas coloca, novos, não vai ter como você tem, formar. você tem que ampliar a terceirização de outros setores que possam ser terceirizados para você colocar o servidor público profissional de carreira, porque aquele lá não impacta no índice, esse impacta. Então você tem todo é um navio, cara, que você precisa mudar a direção, tá? E o que cresce mesmo é o número de pessoas dispostas a enfrentar a lei e colocar a vida em risco para usar drogas, porque foi instituído no Brasil uma política de combate às drogas que ela não combate nada. Ela facilitou o tráfico de drogas. Então ampliou-se o problema. Quando você falou dos 20, 30 anos, eu morava no centro nessa época. Não era seguro assim também, é mito, tá? Era bem complicado já. Sim. Era bem complicado já. Eu morava ali na Barão do Cerro Azul, no edifício Barão do Cerro Azul, na Travessa Moreira Garcês. Em frente onde hoje é aquele restaurante popular do Mesa Solidária, ali atrás da catedral. Bem ali. Aquele prédio meio redondo. Onde era o Subway antigamente. Isso. Eu morava ali. O bicho pegava. Olha que eu acho que hoje está melhor do que naquela época. Mas você não tinha, aí sim, essa população de rua tão grande como tem hoje. Isso é um fato. Eu estudava no centro, eu estudava no Anchieta, que é bem do lado ali.
E eu pegava o ônibus da Rua Barbosa, né? E passava ali 10, 11 horas da noite. Era bem mais tranquilo do que hoje. É que você era, Hoje em dia... você era o piazão safo, você se garantia. Agora você tá meio gordinho, tá caindo com medo. Mas Mas hoje tá perigoso. Hoje eu digo pra você que tá perigoso. tá ruim. Eu não tô escondendo isso, não. Tô dizendo que o problema ele é longo, tá? Ele vem de longo prazo, mas você tinha instrumentos legais melhores para se combater isso naquela época que hoje. Hoje o policial pega um cara com 10 pedras de crack, leva pra delegacia, o vagabundo sai antes do que o policial. Aí como é que a polícia trabalha com esse desestímulo todo? Você está em validade no Brasil a lei da vadiagem, o artigo da vadiagem, que enquadra como vadiagem o cara ficar lá na rua com um tubão, ou não fazendo nada, ou dormindo lá. Mas a polícia não consegue dar efetividade disso, porque ele vai chegar lá e vai ficar um tempão para lavrar o que tem que ser feito e ainda não vai ter efetividade, vai tomar uma bronca. Desestímulo policial, né? Exatamente, não se aplica, perdeu-se a aplicabilidade. Né? E desestimula tudo. Porque a criminalidade ela cresceu tanto de forma organizada, violenta e tal, que o policial passa por ridículo de gastar energia para pegar um cara por vadiagem. Né? Veja. Mas é a função dele, né? Ele ganha para isso. Mas é uma realidade. É a função do policial aprender. Mas eu tô lidando com realidade. Tá? A gente, função ideal. Porra, todo mundo tem que respeitar o sinal verde. Ninguém pode jogar papel da rua no chão. Lixo no chão. Tem tudo isso, sim, né? Mas a realidade é outra, a pessoa acaba fazendo escolhas, né? E aí nós temos todo um problema gerado em cadeia. Então é muito sério isso aqui. Nós não vamos resolver o problema, não falo nós, não é o Paulo e o Eduardo, não, eu falo nós como sociedade brasileira, problema de situação de rua com a legislação que tem hoje. Nós vamos conseguir diminuir, nós podemos conseguir amenizar, com a organização da cidade de Curitiba, a capacidade econômica da cidade de Curitiba e as lideranças da cidade de Curitiba que estão dispostas a enfrentar um problema. Em qual outra cidade do Brasil essa realidade se repete? É difícil de dizer. Então, com todo esse arcabouço, é muito complicado. O que a gente pode fazer que está no nosso alcance, que eu tenho defendido? Ações como essa de hoje, você vai criando essa sensação de monitoramento, Sim, tem que ter tirando essa sensação, a paz das né? vias. E acho que a prefeitura tem que fazer um grande programa agressivo de desapropriações de propriedade. Muita tá? coisa abandonada. Hotelzinho. Boca, coisa que está sendo usada ali, que deteriora a reunião, tem que meter a caneta, comprar aquele negócio, derrubar imediatamente. Revitalizar o centro. Colocar em leilão para o mercado absorver com obrigatoriedade de construção em curto prazo e assim fazer uma transformação econômica no centro. Tá? Dentre várias ações pode ter. Eu estou dizendo aqui, e nem quero aqui que especular que a prefeitura vai fazer isso. Eu defendo essa tese. Sim. Pode se esbarrar numa série de coisas, porque... Sim, não é tão fácil assim. Não é tão né? fácil Mas assim. Essas ideias você consegue levar ao Eduardo? Ele te ouve? Como que funciona? A gente conversa, já conversei com ele, gostou. Tem que ver se tem viabilidade. Tem dinheiro? Tem amparo legal para isso? Não é... Sim, mas ele é um prefeito que ouve suas ideias. O cara tá disposto a fazer as coisas para resolver. Não é o cara... Troca um WhatsApp isso aí vai dar muito trabalho. Não tem essa. Sim. Tem essa coisa. O cara aberto, o cara trabalhador. Paulo, você tá falando de lei. Semana passada, eu tava vendo um podcast até, uma live, na verdade, um cidadão aí. Ele é CAC, ele é defensor dos CACs, né? E tinha passado um projeto de uma comissão de armas lá em Brasília, sobre que a pessoa que vai virar CAC tem que fazer o exame toxicológico. Na tua visão, você que já foi deputado federal, você é a favor ou contra que a pessoa, o CAC, faça o exame a cada 6 meses e entregue o exame toxicológico? Eu nunca pensei sobre isso, eu não tinha visto essa discussão, não. É um exame toxicológico periódico, 6 meses? Porque a cada 6 meses o exame toxicológico, né, vamos dizer assim, que vai ter pra pessoa, porque a pessoa dando na armada. É a mesma coisa que você pegar um caminhoneiro que é obrigado a fazer, né? Vamos dizer, ele tem que fazer. É uma pessoa que anda armada, que tem toda a licença para andar armado. Até teve esse debate, muita gente ali a favor, muita gente contra, até teve deputados paranaenses que são policiais que foram a favor do projeto. Aí o pessoal, alguns CACs, isso é um absurdo, porque a gente já vai ser punido se a gente tiver... se pegarem a gente fizer um tiro em alguém,
né? Der um tiro em alguém e estiver com droga e vai ser punido. Mas a pessoa deu o tiro em alguém já, vamos dizer assim. Então, eu queria saber a tua opinião. Você é a favor que tenha esse exame ou não? Eu preciso pensar melhor a respeito, mas em primeiro momento eu não vejo problema. É um custo a mais. Eu acho que isso mexe, porque o CAC, eu também sou CAC. Você tem todo um custo, uma burocracia, um controle muito grande. Uns R$300 mais ou menos a mais. Os caras vão, mais uma coisa, né? Então eu acho que talvez tenha um pouco disso aí. Mas eu não uso drogas, eu faria numa boa. Sim, não tem problema em fazer. E acho melhor que usuários de drogas Que é perigoso, na verdade, né? Igual você falou do seu cunhado, né? Uma pessoa que foi pra rua, era uma pessoa que tinha uma condição de vida melhor, né? Era advogado e tal, acabou virando um drogado, infelizmente. Imagina se ele tivesse uma arma. A gente já viu casos, né? Eu moro na periferia, no SIC, de pessoas ali que estão armadas, vamos dizer assim, tem licença, mas drogado. Então, imagina o perigo de uma pessoa dessa, a pessoa tá em trânsito na rua ali, dá um tiro, mata alguém. Então, na minha opinião, acho que se a pessoa quer secar aqui, aumentar R$300, já paga uma fortuna, vamos dizer assim. Todas as taxas já tá caríssimo. Já tá caríssimo, então acredito que seria uma coisa interessante. Eu não quero fazer grande polêmica sobre isso, porque eu não tinha pensado a respeito. Mas, em princípio, eu não vejo, não teria objeção disso. Paulo, teu nome apareceu na pesquisa para o governo do estado, né? Acho que atrás do muro, foi isso? Atrás do muro, esse cenário que tem Rafael aparece perto ali. E daí, o que você acha? Gostou? Gostei. Quer ser governador? Gostei. É uma ideia que palpável? Não era. Hoje, como eu disse aqui no início da nossa conversa, que eu estou gostando bastante da experiência no executivo, eu estou aberto, começo a pensar nisso. Sim, teu nome vai surgindo, né? O nome vai surgindo, ou seja, tem respaldo, né, social. Sim. Que eu vi aí pesquisa com 10, tem instituto até 18, dependendo do quadro. Relevante, sim. Isso é relevante. Eu estou tendo uma experiência que eu estou gostando dela. Discutir o Paraná seria maravilhoso. Sim. Então, eu não tenho por que ter objeção a isso, não. Sim. Claro que eu tenho um compromisso com Curitiba, eu estou focado nisso agora, a eleição é só em 26. Para eu pensar alguma coisa, eu tenho que fazer um belo trabalho nesse curtíssimo prazo. Sim, sim. Então, assim, bem pezinho no chão aqui, bem na boa. Tem que ser natural. Tem que ser natural. Terminar o mandato, né? Acho que de vice-prefeito. Tem que chegar bem. Aí é uma discussão, termina, não termina, ou sai, onde se ajuda mais, se tiver viabilidade. Sim. Vai, então, tudo é conversável sobre isso. Teu nome roda o estado todo, né? Roda, eu já recebi 30% dos votos no estado, né? 30% é muito voto, né? Como senador, tinha o trabalho como deputado. Então, assim, tem uma penetração mesmo. Mesmo de antes, o trabalho na ao TV Senado era em rede estadual. Não pretende vir candidato ao Senado? Como eu disse, eu estou aberto, né? A gente não pode fechar essas possibilidades. Mas se eu fosse fazer uma escolha hoje, eu escolheria disputar o governo, porque tem a ver com o que eu estou fazendo, eu não romperia o meu compromisso de trabalhar por Curitiba diretamente, porque no governo você também tem como ajudar, né? E estaria mais perto da minha família, que hoje pesa muito para mim isso. Né? Vai ser pai novamente? Vou ser pai novamente. Nesse período que eu estou aqui, eu vi o quanto é custoso a vida de estar em Brasília. Sim. E estar distante da esposa e filha. Não é fácil. Então, é uma série uma decisão assim, ela nunca é um fator só, né? Você tem uma série de fatores que te induzem a... E você está avaliando como? A gente tem aí o Bolsonaro, que diz que vai apoiar o Felipe Barros para o Senado. Do outro lado, a gente tem Cristina Grêmio, que concorreu à Prefeitura de Curitiba, e também o Deltan Dallagnol, né? Como que você está vendo essas duas cadeiras aí? Como que você enxerga? Você acha que a Cristina pode vir com tudo? Realmente ela engoliu uma parte da direita? O Felipe vem liberando o bolsonarismo? E o Deltan vem também ali o lavajatismo, né? Que ainda tem e é muito forte, né? São variantes, né? De público de direita que se cruzam às vezes, se confundem, às vezes é o mesmo e tal. Mas eu fico feliz de ver esse quadro, sabe? Porque quando eu comecei a falar as ideias de direita na televisão... Lá atrás, né? Nós estamos falando aí de 2010, 2009. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém, exatamente. Não tinha ninguém. Qual que era o meu sonho ali? Que tivesse um monte de gente. Então, quando eu vejo um monte assim, ok, objetivo
alcançado. E aquilo é falar das teses da direita na TV, não quer dizer que eu comecei a fazer isso na TV. Eu fazia muito antes. O primeiro grupo que eu dei uma palestra sobre privatizações e tal, foi em 1998, eu morava em São Paulo ainda. Sim. Tá? Era sempre na faculdade. Fazendo ali, agitando a coisa. Sim. Era nesse sentido. Aí é uma das coisas que me levou à TV, inclusive. Sim. Né? Certamente. Fui vendo ali, vai desenvolvendo uma habilidade nisso, um conhecimento. Opinião forte, tudo. conhecimento. E é o que se coloca ali. Então é bom. Eu vejo que são 3 nomes competitivos. E deve ter mais também, né? Porque o Ratinho, se não conseguir ser candidato a presidente, a primeira cadeira do Senado, eu acredito que seja dele. Não Pode tem. ser, O pessoal fala até, o Bolsonaro comentou, a primeira do Felipe e a segunda do Ratinho. Desculpa. Ratinho no Paraná é mais forte que o Bolsonaro. Na minha visão, o Ratinho tem mais votos que o Bolsonaro. O Ratinho é governador do estado. Sim, não tem nem como comparar uma coisa a outra. Os dois são muito fortes, mas são coisas a diferentes. primeira cadeira, vamos dizer assim, se o Ratinho não conseguir ser nosso candidato a presidente, vai ser candidato naturalmente ao Senado. Então, tem ele que faz um baita governo. Então, não tem por que não pensar que ele não seria um bom senador, representa o Paraná com toda certeza, né? E tem os outros 3, e pode ter eu também, e pode ter outros. A esquerda vai lançar alguém também, né? Com certeza. A esquerda vai lançar alguém também, com certeza. Tá muito aberto, né? O Brasil, assim, é muito difícil você projetar a política no Brasil com 2 anos, 1 ano. É muito difícil, cara. Isso aqui muda demais. Existe o primeiro mundo, o mundo comunista, existe a dimensão X, é o Brasil, uma dimensão própria. O tempo aqui é uma coisa própria, é uma dinâmica própria, é um negócio muito doido. Faça um exercício, convido vocês a fazerem um exercício. Como é que terminou a eleição de 2014? Dilma reeleita, Aécio com uma expectativa de poder enorme, dado como certo como o próximo presidente. Como é que chegou em 2018? Dilma empichada, Aécio quase preso. Quase preso, exatamente. Lula, que ele é deputado ainda, né? Porque nem senador ele não conseguiu. Exato. Bolsonaro, que não tinha relevância nacional em 14. Estourado. Eleito presidente, Lula que elegeu o poste, preso. Como é que chega de 18 para 22? Bolsonaro, que era o super popular, ferido, ele chega ferido, com pandemia, tal, uma série de coisas. Facada, ferido literalmente, inclusive, com uma guerra danada. Lula, que estava preso, candidato e eleito. Assim, eram cenários loucura, né? impensáveis. Então, você fazer uma projeção de Brasil... Eu tô assim, se o cara me pagar, eu faço um relatório. Eu acredito nele? Não. Eu acho que não é nem o Brasil. Se você vê até a eleição do Papa que tá acontecendo agora, você não viu que os caras estão brigando lá já para escolher o Papa? Imagina. É a imprensa, que é o pessoal santo, né? Que nós estamos votando ali, já tá assim, imagina. Mas a imprensa cria uma esculhambação aí nessa... Uma esculhambação, desculpa. A imprensa cria uma expectativa nessa guerra do Vaticano aí. Não é bem como eu falo. Mas não é o Vaticano aqui que nós vamos falar. Mas a gente não precisa ir tão longe. Agora a gente teve a campanha de 2024, onde você e o Eduardo Pimentel entraram, prefeito e vice-prefeito, e teve a Cristina que apareceu do nada e de repente foi para o segundo turno e abocanhou muito do eleitorado de direita aqui de Curitiba, um pouco do seu eleitorado, com certeza. Como que você avalia isso? A Cristina aparecer assim, de repente, e chegar no segundo turno, levando um pouco da tua galera? Para mim, ela não apareceu do nada, não. Ela estava fazendo um trabalho de mídia e já tinha um público grande com isso. E você pode ser novidade como eleitoral na urna, mas tinha ali, pelo menos, para um núcleo assim, mais militante, que gosta mais dos assuntos. Ela já era muito forte, ela já estava bem, exatamente. E o crescimento eleitoral que se pôs na urna não me surpreendeu, tanto que chegou um momento que eu tentei ser o candidato. Sim. Eu não tive respaldo no PL. PL, não, nós temos um acordo com o PSD e vamos ficar lá. Né? Que aí eu acabei sendo o vice. Mas eu alertei todo mundo. O eleitorado de direita é esse aqui. Ó, vocês vão procurar uma opção. Sim. E acharam uma opção. Tava lá. Uma parte depois ficou com a gente, porque o Eduardo acabou sendo identificado como um cara de centro-esquerda e tal, porque era vice do Rafael Greco, uma coisa que ele não é um cara de centro-esquerda. O Eduardo é um cara de centro-direita, um cara que pratica, vive uma vida católica, né? Com valores, não que um católico não possa ser de esquerda no Brasil, tem bastante, mas não é, no sentido questão de valores, uma coisa mais conservadora mesmo. Sim.
né, na prática, e está fazendo uma gestão que você vê que... Mas a força do Rafael Greca na eleição do Eduardo foi muito forte. E até o voto da esquerda também no segundo turno ali. Eu tenho vários amigos meus que são de esquerda, eu sou um cara de centro. Porque eu não acredito na esquerda e na direita, porque eles ficam nessa briguinha e não governam, entende? Então eu acho que a gente tem que governar. Até o cara tá eleito, inteligente, né? O cara tá eleito, o cara tem que esquecer, igual você, Paulo. Eu tenho entrevistando você. Hoje a gente vê você diferente. Aquele cara de direita que era não sei o que, você já tá falando aqui, vamos dizer, você tá vendo nesses 100 dias de mandato que você vai governar para todo mundo. É isso que a gente precisa. Você ganhou a eleição, todo mundo paga imposto. Com certeza. A esquerda, a direita, a centro, os extremos, você vai governar para todo mundo. A esquerda ou a direita, no meu caso a direita, é o caminho que eu acredito que eu vou entregar o resultado para todas essas pessoas. Eu não posso excluir. O cara da esquerda paga IPTU. Eu tenho que entregar uma cidade boa para ele também. E quando ele for ao posto de saúde, ele tem que ser bem atendido. Quando ele entrar na prefeitura para algum serviço, ele tem que ser bem atendido. Esse é o ponto, né? Mas eu acredito que eu vou entregar um serviço melhor para ele, com menos burocracia, com mais parcerias público-privadas, né? Com mais liberdade econômica. Esse é o caminho. A esquerda vai entender que não, é melhor eu distribuir casa, estatizar hospitais privados. É um outro caminho. Essa é uma disputa de caminho, não pode ser uma disputa de pessoas. Esse aqui é o meu time, agora é tudo para mim e para você lá. Não, você não tem esse direito no poder executivo. No poder legislativo pode ser, você fala com nichos. Eu represento, é por isso que é uma pluralidade de representação ali. O Congresso deve representar a sociedade inteira. Então tem o cara do agro, tem o cara da polícia, tem o cara... Cada um com as suas pautas. Cada um com as suas pautas. Ao contrário do Senado, né, que representa o Estado, né? Os senadores... representa as unidades federativas. É uma eleição majoritária. Então o cara tá lá, se ele representa a unidade federativa, ele representa todo mundo que está dentro dela, que também é o cara da direita ou o cara da esquerda. Né? É claro que a visão pessoal dele vai nortear o voto dele, né? Isso é normal, né? Mas, em tese, ele está fazendo todo mundo. Paulo, entrando nessa, desculpa te cortando, entrando nessa parte do executivo, nós vamos agora, essa gestão de vocês vai mudar, vai fazer a nova licitação de transporte público de Curitiba. Nós tínhamos o transporte mais barato de Curitiba, o melhor do Brasil. Não estou dizendo que o problema veio de agora. Nos últimos 15, 20 anos aí que começou a mudar isso, e hoje nosso transporte público é caro. A qualidade já não é a mesma, ainda é melhor que muitos lugares do Brasil. E vocês vão ter a oportunidade de fazer uma licitação nova. Eu não sei se você sabe, mas tem um dos grandes problemas no transporte coletivo hoje. Você pegar a linha de ônibus no final de semana, aquela pessoa que trabalha no domingo, no sábado principalmente também, sábado, domingo, feriado. A pessoa pega o ônibus, sai de serviço 10 horas da noite, chega no terminal e tem que esperar 1h15 para pegar o alimentador. Isso não é desumano? Nós não deveríamos ter um teto no máximo ali, 30, 40 minutos. A gente criar uma licitação para ajudar essas pessoas. Porque é muito desumano uma pessoa ficar 1h15, que é o tempo que você pega um carro e vai até a praia, esperando um ônibus no terminal. Esperando o busão. Se imagine, no final de semana, além de ser perigoso ficar no terminal. Não é só desumano, é contraproducente. Se tem uma coisa que a pessoa não recupera, veja, se eu te tomar o teu relógio, você pode recuperá-lo. Se eu tomar a tua camiseta, você pode recuperá-la. Mas se eu tomar o teu tempo, não. Então, perder tempo... A maior caridade ou favor ou o gesto que você pode fazer para uma pessoa é poupar o tempo dela, que ela não vai recuperar. Então, eu concordo contigo. Isso não pode... Isso tem que ser modificado. Isso tem que ser aprimorado. Agora, qual que é o caminho? Porque tudo tem um custo. Tudo tem que pagar. É um desafio pesado. Tá? Eu conheço, sofri muito com isso. Eu usava ônibus até ontem. Hoje, às vezes, eu pego porque quero dar a volta. Não que eu precise, necessariamente. Eu tenho carro. Né? Mas, cara, eu pegava 3 ônibus para ir trabalhar na Casa China do Pinheirinho. Eu pegava... eu fui caixa na Casa China do Pinheirinho lá. Eu morava aqui no Campina do Siqueira. Depois eu vinha daqui, eu pegava o Inter 2, andava o Inter para ir lá, descer lá no tubo do Detran para ir estudar na Unibrasil. Antes dava na PUC, pegava o PUC e Raquel Prado, na PUC quando eu morava ali do centro. Então, rodei
pra todo lado aí e Conhece da cidade. eu conheço, verdadeiramente eu sei E é o que muito é pegar sofrível ônibus. isso aí, né? Eu trabalhei em mercado, sei ficar domingo esperando o terminal. É pesado, sabe? E o cara, aí isso leva. Aí você chega no ônibus, vai disputar de espaço, aquilo torna estressante, aí fica aquela coisa assim: eu só tô de ônibus porque eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Quando eu tiver comprar um carro, eu vou sair daqui. Aí a cidade trava o trânsito, entendeu? Você gera uma série de coisas. Então eu acho que o transporte tem que ser mais confortável e mais veloz, mas ele tem que ser por um preço que se possa pagar. Né? E é por isso que tem um estudo que foi realizado pelo BNDES, e aí tem uma série de problemas, porque nós temos também leis que impõem gratuidade, então quando uma pessoa não paga, alguém tem que pagar por ela. Não tem jeito. Nada é de graça. É uma questão de escolha que você faz de quem não vai pagar ou não, mas o preço final sobe, seja para o idoso, seja para o estudante, seja meia, não altera, não existe meio litro de diesel, diesel pela metade para ele para comprar, para rodar. O cobrador, o motorista, hoje quase não tem mais cobrador, o motorista ele vai receber integralmente, ele tem que receber bem para ele trabalhar estimulado. E tá bem, então você tem uma série de custos que foram elevando, inclusive o chamado subsídio, para manter a tarifa artificialmente baixa, porque o custo real foi lá em cima. Ela já passa de 8,50, né? Hoje, a tarifa técnica, isso, na verdade. Isso, né? A tarifa técnica. Que o retorno das operadoras, ele não é alto, não. O retorno das operadoras, eu não vou precisar agora, mas se eu não me engano, está em torno de 8% e tal. Porque se você não tiver esse retorno, o cara deixa ninguém investe nisso e vai colocar o dinheiro num título do governo, que está rendendo 14 hoje. Né? Então, você tem que ter uma taxa de retorno para ver o investimento. Mas o sistema melhor também aumenta o número de pessoas andando. Tem essa parte também. Aumenta o número de pessoas andando, vai aumentar a arrecadação. Hoje pode aumentar. Acho que 800 milhões, 900 milhões, o custo anual do sistema. E então você tem que entrar numa equação onde eu consigo um sistema melhor, mas por um preço que a pessoa possa pagar. Porque se você tiver que aumentar o subsídio, daqui a pouco o orçamento da prefeitura inteiro está para manter a tarifa do ônibus, para dizer, para a gente pousar, baixei a tarifa. Sim. Na verdade, não baixou. Né? Porque o que é o subsídio? É um dinheiro que sai do caixa da prefeitura para financiar um custo baixo para todo mundo. Ou seja, está todo mundo, mesmo não usuário, pagando. A realidade é essa. A realidade é essa. Então, e se você vai pegar o subsídio, ele foi aumentando, vai aumentando. Aí tem hoje uma demanda, uma discussão sobre eletrificação. Eletrificar, já uma parte da frota já é eletrificada, e fala assim, ampliar mais. Mas ampliar em qual nível? O custo da eletrificação hoje ele é muito mais alto do que o dos ônibus atuais. Então vai ter uma tarifa mais alta se for assim. Então tem que ampliar o subsídio. É esse o caminho? Será que é esse o caminho? Então, cara, é complexo, eu não quero aqui adiantar a posição, porque na minha posição eu acabo contaminando o debate e oferecendo luz. Eu estou aqui, então, elencando, problematizando, tá, a questão, porque eu não posso adiantar uma posição. Mas defenda, Paulo, contamos com você, que você ajuda essas pessoas que ficam mais de uma hora. Porque ficar uma hora no terminal, esperando o ônibus, num domingo à noite, que a pessoa já trabalha no final de semana, domingo, a família em casa, a pessoa tá ali. É triste, gente. Meu irmão, já passei por isso e, aliás, já passei por aquela situação que quando eu tinha pro ônibus, estava feliz. Tá? Então, eu verdadeiramente sei o que é esse negócio. Sim. E tô na discussão para isso. Arthur Bernardes, vamos entrar em outra parte de ônibus. Vocês estão no primeiro ano de mandato. A gente está acompanhando as pessoas ali contra derrubar árvores ali na Arthur Bernardes, ali para fazer vai ser um mini terminal que vai ser feito ali. Tem gente contra e gente a favor ali, né? Mas ali a questão é a seguinte, as pessoas que... A maioria das pessoas é a favor. Vamos dizer assim, as pessoas que são contra, a maioria não anda de ônibus. Porque se você parar para pensar, aquela pessoa que vem lá do Tatuquara, com uma linha Inter 2, e vai até o Santa Cândida, que vai interligando as duas partes, ela vai economizar ali 30 minutos no dia, 15 na ida, 15 na volta, que ela vai poder ficar com a família. É muita coisa. Quem não pega ônibus, é fácil falar assim, uma árvore. A gente gosta de árvore, a gente não quer que derrube árvore. Mas você tem que pensar no coletivo. Você não acha que vocês estão no primeiro mandato, estão no primeiro ano do mandato de vocês, vocês não acham que estão dando muito... pautando demais isso, tem que chegar e fazer, o projeto já está ali, já não é de agora o projeto, o dinheiro já está aí, que é dinheiro, é empréstimo de fora que veio. Mas está sendo feito. Mas está meio paradão aquela obra. Não está parado não, ele está sendo feito, a obra está andando, está dentro do cronograma, o que acontece
Muitas vezes, não estou falando que é o caso ali, né? A prefeitura se abre a discussão, porque a pessoa Tem que ouvir. está falando, aí vem ações, e aí você pode travar mais o processo mesmo, e aí é uma tragédia. Sim. Né? Aí é uma tragédia. Porque você É quebrou um pior pedaço, ainda. não quebrou o outro. É. Igual Curitiba tá inteira em obras, né? Sim. Aí você quebrou um pedaço, não quebrou o outro e vai parar, porque daí não vai poder pôr novo onde Não ter pode dois. pôr e tal. Não, então a obra ela vai andando. O que acontece hoje é que essa questão de ambiental e tal, ela tornou-se ideológica. Ela tornou-se Sim, ideológica. sim, perfeito. Qual que é o impacto de você derrubar uma árvore? É nenhum, na verdade. A não ser que seja aquela única árvore do deserto, você tem um impacto. Mas não, a prefeitura equilibrou o processo. Aliás, é desequilibrado, que ela vai plantar desproporcionalmente o número de árvores para compensar aquilo para a sociedade inteira. Então, às vezes, você tem um grupo social que a percepção dele é que aquele ponto é o super importante. Para ele, aí ele se apega com Se aquilo, apega àquilo. e trava o negócio inteiro. Esquece todo Ok, o resto, eu né? respeito essas pessoas, mas as pessoas que estão no papel de fazer a gestão para todos têm que tomar as decisões. Tá? Pera lá, se a gente tivesse essa mesma lógica, as pessoas, a gente não tinha rodovia para Serra do Mar. O tanto de árvore foi derrubado lá. Isso é uma escolha de sociedade. Eu preciso fazer. Sim. Eu preciso fazer isso. Né? A Transamazônica, então, ou seja, não teria nada. Não teria nada. Não teria nada. E a gente tem que fazer essas escolhas. Hoje, na época, não havia tanto essa discussão. Era muito pequeno. Hoje tem lá esses grupos mais organizados. A imprensa dá uma super voz para eles. As redes Porque sociais. nós temos pesquisas que mostram que acho que mais de 90% das pessoas são favoráveis à obra. A administração respeita essa minoria, ouve essa minoria, mas tem que tomar decisão, e inclusive por conta da consciência de que é uma questão importante socialmente, a prefeitura está fazendo uma compensação e plantando milhares de árvores. Qual é o problema? Sim. Não, eu moro ali bem próximo, inclusive meus vizinhos. Você é a favor ou contra? Sou a favor. Mas, Paulo, eu quero voltar a outro assunto aqui, que a gente acabou fugindo. Eleições do ano passado, né? Eleições de 2024, a gente teve o Bolsonaro, que acabou apoiando a Cristina. Isso te deixou chateado? Como que foi pra você? Porque você já é um parceiro do Bolsonaro há muitos anos, né? Antes dele ser presidente, você já estava lá com ele, ao lado dele. Enfim. Não foi legal. Não foi legal. Não foi legal. Eu entendo que acho que ele queria um candidato próprio. Eu também queria ser, mas o Bolsonaro não manda no PL nem eu. Sim. Então, acabei não sendo. E quando o PL optou por manter um acordo com o PSD, isso foi conversado com o Bolsonaro. Não eu não participei, porque quando eu não consegui a candidatura, eu falei, eu não participo mais da eleição e não quero mais saber dessa conversa. E me afastei. Até um Beto Richa no PL, né? Isso foi antes. Isso foi antes, né? Isso. E aí eu me afastei da discussão. E eles mantiveram isso. Eu viajei, fui cumprir um compromisso em São Paulo, voltei, estava todo mundo em cima de mim aqui, aí fizemos uma reunião, ligaram pro Bolsonaro, o Bolsonaro falou, nós vamos andar junto com o PSD se você for o vice ou não. Então, você aceitar ajuda o partido, mas se você não aceitar, você não vai ser o vice, nós vamos até chamar o Alexandre Leprevot. E aí o União Brasil vetou o Alexandre Leprevot. E aí a pressão em cima de mim ficou maior ainda. Então, assim, eu não ser o vice não mudaria nada, e foi um pedido. O Bolsonaro acabou fazendo, aceita aí, tal, Aceita aí. E o Ratinho deixa também o Greca pediu você, pra lá né? e vamos, o Ratinho também. Então eu fui num acordo. Sim. Tá? Aí depois a militância, como surge a candidatura de uma direita pura, vamos dizer assim, né? Que Sim. o PSD era um acordo de centro. Fato. Surgiu aquele vídeo do Aham. Nicolas também, falando do PSD. Então Influenciou muito. a militância ela se apega à candidatura da Cristina, começou a gerar desgaste pro Bolsonaro e ele foi lá, protegeu dele. Foi legal pra mim? Não. Mas já chegou agora, vida que segue. depois disso, chegou a ter contato Vida com que ele? segue. Chegaram a conversar? eu, depois disso, conversei com ele não sobre isso. Não sobre isso, Não sobre isso. Naquele dia que ele veio aqui, no almoço, Sim. ali no palácio, né, com o governador, eu estava na sala do governador quando ele chegou, então Sim. sentamos no sofá, conversamos sobre, Tudo certo. sobre outras coisas e, Passou, né? enfim, passou. Tem que tocar. Passou, tem que tocar a vida. Eu tinha o meu trabalho e acreditava nas minhas coisas Sim, antes do sim. Bolsonaro ser uma referência nacional. Ajudei o governo dele bastante, sem indicar uma pessoa que fosse para o governo do Brasil, porque era o que eu acreditava.
Andamos junto na eleição de 22, ele me apoiou para o Senado, que não deu certo. Sim. Tivemos esse problema aqui, mas a vida que segue. Eu acho que as coisas tem que ser maiores do que E isso. até faltou Isso. você mais no primeiro turno, no segundo você apareceu mais, porque que nem aqui você está falando muito bem de Curitiba, mostrando que entende da cidade. Isso faltou no primeiro turno. Aconteceu alguma coisa interna nessa Te esconderam? Te esconderam? Me esconderam, com certeza. O grupo ali, que era muito mais comandado pelo pessoal do Rafael Greca, eles tinham restrições a mim, acho que nem queriam que eu fosse o vice, e aí junto com a comunicação, eu não sei dizer quem exatamente e tal, O que aconteceu? mas não me usaram na campanha, e eu alertei todo mundo. Vocês estão deixando de falar, vocês estão escondendo um cara que já recebeu quase 30% dos votos na cidade. Eu não acho isso inteligente. Sim, com certeza. Não é? E enfim, até eu lembro que eu fiz uma reunião, eu quero falar aqui da questão do mãe curitibano, que o aborto, a defesa da vida é uma pauta que eu sempre trabalhei, a austeridade fiscal, que é uma pauta que eu sempre trabalhei, que em Curitiba tinha, a segurança, que era uma pauta que eu também trabalhei, e o desenvolvimento econômico, que era uma pauta que eu trabalhei. Eu quero aparecer na TV e no rádio falando dessas 4 pautas. Porra. Tá? Eu vou fazer. Nem isso me deram. Aliás, quando eu fui ofendido pela campanha adversária, que disse que eu era anti-vax, tal, não sei o quê, era uma fake news, né? Sim, Eu tinha um projeto que facilitava a compra de vacina, inclusive por empresa privada, né? E ganhei o direito de resposta, não deixaram aparecer nem para eu defender a minha própria honra. Foi um Aí grande erro, no né? segundo turno, esse pessoal saiu, né? A comunicação trocou um monte de coisa. E mesmo na propaganda oficial eu acabava não aparecendo muito, mas o debate ficou um pouco em torno. Ganhei mais espaço no debate, Sim. vamos dizer assim. Até porque Mas foi um Paulo- período muito difícil para mim. O Paulo nunca eleição. foi ele é um cara de direita, ele é um dos pioneiros da direita, mas nunca foi um extremista da direita. Então sempre foi um cara de diálogo, desde que eu conheço ele, desde que eu acompanho ele. Então é uma coisa que eu quis pontuar aqui, porque faltou muito no primeiro... como que é? Primeiro turno, turno, exatamente. primeiro turno. Paulo, né? você Mas conhece... ok, é um processo que vai forjando a gente também. E Com certeza. Tá tudo- Você certo. participou do governo Bolsonaro. Você era deputado. Você esteve junto com o Moro. O Moro saiu da Justiça, foi ministro da Justiça. O Moro hoje ele está, vamos dizer, em primeiro lugar nas pesquisas para governador. Você apoiaria o Moro para governador? Não. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Até porque o nome do Paulo tá aparecendo, né? Não, mas sim, mas vamos Não, dizer assim, ser um vice do futuramente. Moro a governador, entendeu? Uma união PL com união. Sentar todo mundo na mesa. Não, você não pode ficar hoje, só de saber o que vai acontecer, fechando portas e tal, Sim. mas eu não tenho relação com ele. Essa é a realidade. Essa seria a minha pergunta, vamos dizer, no sentido de você, Sim. por conhecer ele. Vamos dizer assim, Bolsonaro também conhece bem ele, Lula conhece também, né? Não, Vamos dizer eu não- assim, todo mundo conhece o Moro, esse pessoal de Brasília. Você acha que o nome dele, a gente vê o nome dele hoje liderando pesquisa por ser uma pessoa conhecida. Mas acredito, na minha opinião, a hora que o Ratinho falar, meu candidato a governador vai ser esse, ele tem hoje Ele tá muito 370, forte, 380 municípios, prefeitos. Ele vem muito forte. Vem O muito candidato forte. dele vai vir, acredito que passa o Tem que compressor em cima do Depende Moro. da escolha. A escolha tem que Exatamente. casar, Tem que né? casar. Se ele escolher mal, isso tudo pode virar nada. Sim. A transferência de voto ela é um negócio complicado. Sim, sim, sim. Ela não é tão certa. E a nível nacional, vamos lá. Bolsonaro hoje é inelegível, vamos dizer assim. A gente não sabe amanhã como é que vai acontecer. Acredito que até a eleição ele não vai poder concorrer. O Ratinho está colocando o nome dele para ser candidato a presidente. Se acontecer, a gente falou, se acontecer lá na frente, Ratinho candidato a presidente e Bolsonaro consegue ser candidato. Para que lado você iria? Não, esse cenário não vai acontecer, porque o Ratinho mesmo fala que se o Bolsonaro for candidato, ele não é. Não é. Tá? Então, é um não cenário. Hoje o Bolsonaro está inelegível, ele acredita que vai se tornar elegível. Eu não acredito que ele vai se tornar elegível. Tá? Ele já está isso, tem uma situação mais complicada ainda de julgamento, há uma disposição clara em condená-lo, é um teatro. Tá? Sim. Você gostando ou não do Bolsonaro, esses processos são teatrais. Não há um jurista intelectualmente honesto que consiga falar que não, está tudo isento, olha, está tudo perfeito. Não está. Não está. Então são julgamentos para condená-lo. Né? Os caras dão entrevista, adiantando, Sim. fazendo o juízo.
Então, é um teatro, então vai ficar muito complicado. Eu não acredito que ele venha conseguir ser o candidato. Não acredito mesmo. Assim, não consigo encontrar elementos sólidos para isso. Então, você tem o Ratinho, baita governador, o Tarcísio, que parte de também é um bom governador, e está fazendo, em frente de São Paulo, que sai de um eleitorado, é mais consumido já pela direita, porque ele era ministro do Bolsonaro, sim. Né? Que também é uma possibilidade, mas o Tarcísio tem uma reeleição. Do maior estado do Brasil, né? Do maior estado do Brasil. E não pensa que vencer o PT é fácil. Lá não, né? Primeiro que o PT sabe usar a máquina. Sim. O PT sabe usar a máquina. O resto da direita não sabe. Tá? Eu fui candidato ao Senado do presidente Bolsonaro, apoiado pelo presidente Bolsonaro. Fui lá na Itaipu, em Foz do Iguaçu, num evento depois da eleição. Os generais da Itaipu, a milicada da Itaipu, não sabiam quem eu era. Que absurdo. Entendeu? Você acha que isso ia acontecer com o cara do PT? Não, jamais. Você tá louco? Tava todo mundo com foto do cara na carteira. O quadro atrás. Tá? Então é esses caras que nós vamos enfrentar. Com sindicato, movimento estudantil, altíssimo financiamento. Tá? O Lula foi lá abrir mercado para JBS no Vietnã. Tem 2, 3 semanas. Entendeu? Sabe jogar, Os caras sabem jogar. Mas isso é bom, né? Eu cansava de Isso falar é bom, isso. não é bom? Pra JBS é bom. Não, mas pro Brasil, vamos dizer assim. É bom pra JBS, cara. Mas Isso ela não tá gerando emprego aqui? Já era que... JBS é um caso... Não, mas sim, quando você vende alguma coisa lá fora... Vamos falar em tese? Em tese ok. Tá fazendo pelo comércio. Tá bom. Não, a gente sabe que não, mas a gente sabe que ajuda também. Ajuda o comércio. A gente sabe que não. Não, a gente sabe que ele tá fazendo política, mas ajuda o comércio. Acho que tudo que você vender lá fora, vamos dizer assim, em produto brasileiro, isso é bom, não é ruim. Porque você tá gerando emprego aqui. Não, você tá fazendo, você gera também esse isso. impacto aqui não... elas vão fazer um processamento lá, é uma outra coisa. Mas, enfim, ok, é um papel comércio. Eu entendo a tua linha aí, nesse ponto estamos na mesma coisa. Mas o PT tem sua força. O Lula preso, o Haddad, que como candidato não era uma grande figura assim, vinha da prefeitura de São Paulo sendo o pior prefeito de São Paulo, tinha perdido a eleição. O Haddad fez 47 milhões de votos, meu amigo. Sim, é muito naquela situação, o Bolsonaro no auge de uma popularidade, sabe? Uma organicidade sem igual. Eu nunca tinha visto, ninguém nunca tinha visto. A gente viu então, Boulos agora também. Essa decisão do Tarcísio não é fácil. Porque ele tem o que perder. Sim. O Ratinho não tem o que perder. O Ratinho está terminando o governo, tem muito a mostrar. Tá? Muita gente da direita nem conhece teses que o governo Ratinho fez, que são teses de direita, Sim. caras da direita. Os colégios cívico-militares. O Paraná tem mais colégios cívico-militares do que a soma do Brasil inteiro. A pessoa não sabe disso. Sim. Tá? Então, exemplo, né? Tem tudo isso. Investimento em segurança, Paraná, o maior do Brasil, o maior per capita e tal. Tem muita coisa aí que o Ratinho pode falar que pode engajar essa turma. Mas vai passar por essa... Eu entendo que o eixo dessa definição é a decisão do Tarcísio. Passa por ali, né? Porque se o Tarcísio se coloca, não quero mais saber de São Paulo, eu sou, e se coloca, ele trava de um meio todo que... o processo. Não, fica muito difícil o Ratinho se colocar ali. Como, Agora, o Tarcísio pode dizer também, pô, mas tem um Ratinho que é um cara que eu me dou bem, eles se dão muito bem, que tá aí, talvez seja a vez dele, eu tô em São Paulo, vamos esperar. Então, tem uma conversa ainda. O governador de Minas também é uma boa figura que vai participar. O que eu posso dizer é que esses três, eles vêm conversando. Eles não estão sendo irresponsáveis, há uma conversa, uma relação muito madura entre eles. Tem a família do Bolsonaro também, né? Que o Bolsonaro pode lançar esposo, também filho também. Querendo ou não, ele tem o poder da direita muito grande. O PL vai embarcar nisso, vai embarcar nessa, vai apostar, não vai. Popularidade eles têm, muito. Sim. Muita, né? Mas ele tem uma decisão de partido aí, é melhor será que é bom para a família Bolsonaro, de novo, com tudo que eles vêm passando? Tem tudo isso para pensar. Né? É água, amigo. É água. Luciano, acho que é isso aí, ó. Nosso Paulo, tempo está estourado. Quer fazer a última pergunta? Eu queria agradecer, né, primeiramente, por você ter vindo aqui. E vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? A gente sempre conversa muito sobre política, né? O Borghetti. O Borghetti é muito entusiasta dessa candidatura do Ratinho. Somos todos, né? Por Você, conhecer, porque, Paulo. Como vocês conhecem muito tempo o Ratinho, né? Sim. O avô da família e tal. E eu sou muito bairrista. Eu acho que é importante o Paraná ter
O paranaense defendeu o paranaense. E eu vejo hoje que, infelizmente, nós temos 3 senadores, e os senadores a gente não vê defendendo o Estado. Então eu espero que... Os 3 sumiram, né? Os 3, igual eu brinquei na última vez, falei que são água divina, né? Depois que esquentou a vida, não serve pra nada. Eu espero que nessa eleição, na próxima eleição, nós tenhamos 2 senadores que lutem pelo Estado, defendam o nosso Estado. Porque o Paraná hoje é a 4ª economia e nós não temos essa defesa. Então eu sou muito barrista nessa parte. Você é candidato, né, Luciano? Tá fazendo dia corte pra você, né? Vamos ser candidato ao Senado. Mas eu quero agradecer pelo espaço aí, parabenizar aí por ser vice-prefeito. A conversa foi muito legal e mais pra frente a gente vai te cobrar sobre esse negócio da licitação de transporte público na próxima vez. Vamos, cara, a gente pode debater isso várias vezes. Eu acho que é necessário. E pensa nessas pessoas que precisam desse ônibus a 1h15 ali. Eu sou muito tranquilo, assim, pra a gente discutir essas coisas delicadas, porque eu tô de peito aberto no negócio, tô de boa fé no processo, tô fazendo com honestidade intelectual, posso ganhar uma tese, posso perder outra ali, e vou sempre falar o que eu penso, no sentido, dentro da responsabilidade de não causar uma especulação aqui, que não era necessário, como foi o caso, mas tô à disposição, cara. Obrigado aí pela oportunidade da gente conversar, legal, assim, esse ambiente de podcast é gostoso, que a gente solta a conversa, vai trocando uma ideia. Não tem muito tempo. Pena que já deu uma hora, né? A gente ia longe aqui. Tô todo zoado aí, mas a gente fechou, então, faz Paulo. uma conversa muito melhor. Obrigado mesmo, sucesso para vocês. Espero que o podcast bombe bastante. Boa. Que é importante também a gente ter senadores que defendam e representem bem o Paraná, mas a gente ter a mídia forte também é super importante. Com certeza. É muito saudável. E eu desejo verdadeiramente que Fechou. vocês explodam de like e de ganhar dinheiro, que também é bom. Valeu, galera. Obrigado, Paulo, Luciano, e até o próximo 15cast.